Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Olá, eu sou Guilherme Rasgras, eu trabalho com computação gráfica livre desde que eu basicamente me conheço por gente, né? E para quem já me conhece, é uma honra estar palestrando aqui na Semana Linux, né? E ao invés de mostrar a minha cara feia, que todo mundo já conhece, eu prefiro mostrar, né, um dos meus bebês trabalhando, né, imprimindo uma peça para um cliente. A palestra ela gira literalmente em torno dessa impressora 3D e da outra que eu também possuo. Hoje, ao invés de falar sobre o GIMP, o Blender e tudo mais, são assuntos que eu estou careca de palestrar, hoje a gente vai falar sobre o BRPrint. O BRPrint é uma ferramenta que foi criada para resolver um dos principais problemas da impressão 3D, né, que a gente vai mostrar no vídeo um pouquinho mais à frente, que é o desperdício de material por falha de software, né? O BRPrint nada mais é do que um printer host. Mas o que é isso? O que é um printer host, né? O printer host nada mais é do que um software feito para controlar impressoras 3D. É ele que coordena a passagem das informações, né, do PC para o Arduino, através de um arquivo chamado G-Code. O G-Code nada mais é do que um arquivo com as coordenadas para que a impressora possa seguir os eixos se movimentarem a ponto de que a peça possa ser impressa. Apesar de que impressa é um termo meio chungo, né? O ideal seria fabricada, né? Então nessa palestra a gente vai mergulhar um pouquinho no universo de como é que foi feito esse software, né? Cujo principal atrativo e objetivo é que ele é open source, né? Ou seja, código aberto. E também é o primeiro software nacional nesse sentido, e reserva várias surpresas por aí, né? Então eu espero que vocês aproveitem bem essa palestra e a gente já começa com um vídeo falando sobre o principal problema que o BRPrint veio resolver, né, gerado graças a um framework da Microsoft chamado Mono. O Mono, na verdade, ele é um crossfire de plataforma, né? Ele permite que aplicativos feitos para Windows, né, rodem em outras plataformas. O problema é que isso, como era se esperar, não funciona do jeito que precisava funcionar, né? E isso foi muito bom porque ocasionou, né, a ideia da gente desenvolver, eu junto com a Laís e o Ayrton, que vocês vão conhecer um pouquinho mais à frente, né, nessa palestra, para a gente poder apresentar essa ferramenta para vocês. Beleza? Vamos lá? Muito bem, o vídeo que vocês acabaram de assistir basicamente contém algumas falhas clássicas de impressão ocorridas por software. Geralmente são impressões que não foram concluídas, né, ou que tiveram vários problemas durante a sua execução. E eu também deixei uma foto do que acontece quando você usa filamento sem carretel, ele embola. E isso não é muito engraçado, na verdade é trágico, é péssimo. Tem muita gente que usa filamento assim. E eu quis deixar essa foto só para alertar o que pode acontecer, tá? Então, esse aqui é o tão famoso BRPrint. A interface Pandora ela foi pensada por mim e pela Laís de forma que tornasse as impressoras 3D incrivelmente fáceis de se utilizar, tá? Os ícones levaram um tempinho, eles foram criados basicamente do zero por mim, incluindo as barras de valoração e tudo mais. Essa área cinza compete à área da visualização em 3D dos objetos,
que é um recurso que a gente está terminando de implementar para a versão alfa que vai ser lançada. Tá? Se tudo der certo no Latinaware, já tem até a palestra marcada lá também, mas isso é outro assunto. Vamos falar um pouquinho de Pandora. Do lado direito, nós temos basicamente os controles dos eixos, né, da impressora X, Y, Z. E também nós temos a visualização do arquivo G-Code. O arquivo G-Code, né, pessoal, nada mais é do que um arquivo que contém as coordenadas para que a impressora possa imprimir algo. Mas como muita gente nunca deve ter ouvido falar de como funciona uma impressora 3D, vamos falar um pouquinho sobre os arquivos necessários para que a gente possa ter uma impressão. Eu tenho aqui o Blender, né, uma modelagem em curso. Por um acaso, isso é outra surpresa que vai aparecer no Latinaware, mas eu não posso falar muito sobre isso agora. Né. Só que isso aqui é um arquivo para visualização. E o arquivo .blend ele não serve para impressão, assim como o arquivo da 3D Max ou outro software qualquer que você conheça, RIM, etc. Como tornar isso um arquivo adequado para impressão? O Blender ele possui ferramentas específicas para o trabalho, né, que é o 3D Print Tools, que vai gerar um arquivo chamado STL. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque não vai dar tempo. Né, senão a gente poderia a palestra inteira só falando como preparar um arquivo para impressão, não é o caso. O que acontece? O STL é um arquivo que vai para um programinha chamado Slicer. Eu vou abrir aqui um Slicer básico só para mostrar para vocês um exemplo, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui o Cura. Cura é um dos slicers mais comuns que tem por aí no mercado. Tá? O que acontece? Qual é a função do slicer? Como o próprio nome diz, é cortar o arquivo em milhares de camadas, né, para que a impressora possa executar o trabalho. Mas por que isso acontece? As impressoras 3D mais comuns, elas basicamente trabalham por depósitos de material, ou seja, ela vai desenhando a camada por camada até que a impressão se forme. Ok? Então vamos carregar um arquivo qualquer aqui só para a gente demonstrar esse procedimento. Tá? Vou pegar aqui um arquivo básico. Vou pegar aqui um cubo mesmo. Só para exemplificar. Ele vem pequenininho, mas eu vou dar um scale nele, só para a gente poder ter uma ideia melhor de como funciona. Pronto. Então aqui ele me dá o tempo. Essa aqui é a visualização 3D do meu arquivo. A grande mágica vem aqui, no View, Layers ou Camada. Aqui eu posso ver como a impressora vai executar o meu trabalho. Vamos lá, camada 1. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, até que a gente tenha o objeto formado. Tá? O que acontece? Para eu obter qualidade máxima no meu arquivo, eu dependo disso aqui. Qualidade. Primariamente, o tamanho das camadas, né? O tamanho da altura entre as camadas é que determina a qualidade do meu arquivo. Quanto menor for esse valor, por exemplo, eu vou colocar aqui 0.06, que é o limite de uma impressora adequada. Então, ele vai levar um prazo absurdo, mas o arquivo vai ficar parecendo que saiu, sei lá, da cara do Blender igualzinho, literalmente, sem você ver nem as linhas de impressão. Né? Só para você ter uma ideia, a quantidade de camadas que a gente tem aqui, ó, 1300 e burdoado. O tempo de impressão vai ser astronomicamente alto. E o consumo, provavelmente, de filamento também. Bom, só para vocês terem uma ideia do que pode acontecer. E a função do BR-Print é pegar o arquivo que ele vai gerar aqui, que é o G-Code, e imprimir essa coisa. Vou colocar em 0,2, só para a gente poder levar isso para lá. Né? Você vai ver que o tempo vai cair drasticamente. Eu poderia perder também um tempão falando dos extras que tem aqui, mas não seria tão interessante para vocês, talvez. Né? Mas mesmo assim, vamos falar um pouquinho sobre pelo menos o Fill. O Fill, na verdade, Fill Density, isso não determina a aparência externa, mas só a interna do meu arquivo. Por quê?
Quanto maior for a densidade, mais resistente vai ser o meu arquivo. Tá? Geralmente 20, 25% é ideal para 90% dos trabalhos. Tá? Mas para vasos e tudo mais, coisas que sejam loucas, é zero, não tem jeito. Tá? Engana-se se você colocar um fio alto demais, você vai ter resistência máxima, não é bem assim. Em 100% a peça pode até trincar e rachar se você deixar ela cair no chão de tão dura que ela vai ficar. Certo? Speed and Temperature. Aqui eu posso determinar, né, a temperatura de impressão, se eu for imprimir um SD-card da vida, isso é possível nas impressoras de hoje, tá? E a velocidade de impressão. Eu particularmente deixo esses dois aqui zerados, porque eu gosto de colocar a temperatura para o printer host fazer, tá? Evitando erros desnecessários, certo? Print speed é o seguinte, é ilusão você achar que imprimir rápido você vai conseguir peças boas. Quanto mais devagar você imprime, mais qualidade você tem. Seria o óbvio também, certo? Filamento. Isso aqui nada mais é do que o diâmetro do filamento que você usa, né? É só colocar o que a sua impressora pede, tá? E o flow nada mais é do que a quantidade de filamento que passa pela extrusora no ato da impressão. Se você quer peças com qualidade ao limite, um valor entre 95% e 98% é uma boa. Tá? Mas isso pode entupir o bico da sua impressora se for de menos ou filamento de mais. Então 100% é um valor que é padrão. Tá? Que se você está começando agora, recomendo você usar. Ok? Então eu vou salvar aqui esse negócio aqui rapidinho. Salvar o G-Code. E dar um nome legal. Semana Linux. Perfeito. Vou salvar aqui. Vou fechar o coro. Não preciso mais dele. E vou voltar para o nosso querido BRPrint. Para importar um arquivo BRPrint é meio óbvio que eu tenho que fazer. Tá? Acho que não tem muita coisa para mexer aqui. Vou dar OK. E aí eu posso importar o meu arquivo. A importação costuma demorar um pouquinho, tá? Mas não é nada demais. Como essa função aqui do 3D não está totalmente implementada, a gente só pode ver o básico do arquivo, que ele importou. Desse lado a gente já tem o G-Code. Né? Como já te falei, o G-Code nada mais é do que o GPS desse arquivo. Tá? E você vai poder editar também o G-Code aqui. Softwares como Cura, às vezes importam o G-Code com algumas falhas. Isso é normal, um bug de software. Acho que a gente vai resolver no futuro. Nós vamos resolver no BRPrint com uma solução bem engenhosa, que vocês vão gostar muito, que é o nosso próprio Slicer. Né? Já vou falando aqui de antemão, que vai ser desenvolvido junto com um outro grande amigo nosso, que é o... Não vou nem falar o nome dele não, porque eu vou deixar quieto até a gente ter a informação oficial. Mas como você pode notar, tem esse parágrafo ridículo aqui que a gente costuma eliminar, porque senão ele consome memória demais à toa do Arduino, da impressora e do computador que a gente está usando, certo? É por isso que eu gosto de imprimir sem ser de SD-card, assim eu tenho controle total do que eu estou fazendo. Por enquanto, a gente vai ter também a opção do usuário poder usar o slicer que ele quiser, né? Ele vai poder adicionar aqui, eu não vou mostrar isso que ele não está totalmente implementado, mas até o alpha vai estar. E aqui eu tenho a pré-visualização da impressão, que isso também vai ser implementado agora, tá, na versão alpha. Por fim, controle manual. Como já tem outro BRPrint aberto imprimindo uma peça, eu não vou abrir ele de novo, né, porque esses ícones ficam todos coloridos. E eu poderia mover os eixos da impressora, a extrusora e tudo mais, certo? Aqui eu tenho as barras de valoração, né, que eu posso determinar a velocidade da impressão. Posso determinar também a intensidade do cooler, a velocidade do cooler, se vai ser 100%, 20%, etc. Né? Assim como ajustar mais de uma extrusora se assim eu possuir mais de uma. E eu também posso determinar a temperatura da mesa aquecida, se houver na impressora 1, né, para que eu possa imprimir adequadamente. Tá? Desse lado de cá, eu possuo ajustes básicos da impressora, como por exemplo, forma de conexão com a mesma. Ela vai me dizer se o Arduino, se a impressora no caso já conectou ou não. A taxa de transmissão padrão no Linux é 115.200. Tá? E a gente também vai abrir, por enquanto, para duas firmwares de impressora, que são os mais comuns que eu repetir.
e o mármore. Tá? Aqui o tamanho do caixa padrão, 127K. Tá? Se a impressora vai resetar ou conectar, isso é importante. Você marcar o botão de emergência para resetar a impressora também é legal. E se você quiser um log da impressão que estiver sendo feita, você marca essa opção também. Aqui você pode inclusive salvar a configuração da sua impressora e dar um nome para a impressora, certo? Enfim. A altura de impressão, a largura de impressão, isso aqui é importantíssimo. Isso vai determinar o tamanho da sua impressora. No caso das impressoras que eu possuo, é 200 mm de área de impressão total, então você coloca 200, 200, 200. Ou então, se você estiver usando uma impressora com cubagem diferente de impressão, você coloca outros valores da sua impressora aí. Tá? Isso aqui é importantíssimo também. Não existe outro software que tenha esse tipo de ajuste. A gente vai determinar o número de extrusores aqui. Né? E você vai poder determinar as temperaturas máximas que os seus componentes podem atingir, evitando que a sua impressora sofra danos catastróficos por esquecimento ou erro seu. Tá? Beleza? E aqui você vai poder setar presets, né, para que a impressora já saiba lidar com o filamento que você inserir graças ao BR-Print. Certo? E esse botão é o meu preferido, que gerou altas discussões entre nós, né, que é o botão parada de emergência. Esse botão ele tem a serventia de cancelar tudo que a impressora estiver fazendo para evitar que algo mais grave ocorra. Por exemplo, se entupir o bico da impressora, ou se você vê que está pegando fogo, estou brincando. Eu já vi uma impressora pegar fogo quando um termistor saiu do lugar de um amigo dele. Por isso que esse botão é tão querido por mim, que ele pode salvar a vida da sua impressora, porque não é um equipamento muito barato hoje. Né? Então, a grande serventia do BR-Print hoje é tornar a impressão 3D mais fácil. Tá? Agora eu vou passar a palavra para os dois desenvolvedores que trabalham comigo, tá? O Ayrton e a Laís, pessoas extremamente competentes que estão fazendo esse sonho virar realidade também. Beleza? Meu nome é Ayrton Cavalieri e sou o programador responsável pelo desenvolvimento do núcleo do BR-Print. Essa parte recebeu o nome de kernel de impressão, que a gente aqui chama ele de Key, porque ficar falando essa frase não vale muito a pena. O meu trabalho foi garantir a integridade da comunicação com a impressora, a otimização das trocas de informação, para garantir os melhores resultados. O que foi escrito em C++ e se utiliza ao máximo possível de bibliotecas padrão do Unix para garantir um funcionamento adequado em várias plataformas, desde BSD até várias distros de Linux. Eliminamos o mono, que é o entrave à execução em várias plataformas, e ainda assim... E lá vamos nós, claquete, tomada 2. O desenvolvimento do núcleo do BR-Print. Essa parte recebeu o nome de kernel de impressão, o qual foi abreviado como Key para facilitar a referência pelos usuários. O meu trabalho foi garantir a integridade da comunicação com a impressora e a otimização das trocas de informação, para garantir os melhores resultados. O que foi escrito em C++ e se utiliza ao máximo de bibliotecas padrão do Unix para garantir um funcionamento adequado em várias plataformas, desde o BSD até várias distros de Linux. Com a eliminação do mono, que é a máquina virtual feita para rodar C#, feita pela Microsoft, que é um entrave à execução em algumas plataformas, consegui manter a estabilidade e um controle mais estrito da memória principal, permitindo que os dados relevantes ficassem mais próximos das zonas de transferência. E com a redução dos acessos ao disco, transferindo o máximo de informação para a RAM, apesar do aumento do gasto de memória, observa-se um aumento da velocidade de transmissão, já que os dados ficam disponíveis ao direcionamento para a porta serial de forma mais imediata. O que também foi projetado para que o controle não fosse alterado de forma alguma, então os dados chegam à impressora da forma como são recebidos. Ou seja, o equipamento obedecerá exatamente o que for passado para ele. Tu deve se perguntar, mas isso não é uma coisa óbvia? Sim. Porém, em nossas experiências, tivemos casos de hosts que passavam por cima das configurações de G-Code e realizavam a impressão em velocidade superior à que foi estabelecida, causando perda considerável de qualidade e possível perda dessas peças. Retornando ao quesito da estabilidade, com a remoção do mono, travamentos são extremamente raros, ou seja, a probabilidade de um programa fechar sem que seja pedido é baixa,
já que estamos em comunicação quase direta com o sistema operacional, portanto a estabilidade é garantida pelo seu próprio kernel embaixo. Graças a essa aproximação com a máquina, conseguimos um programa que ele acaba executando mais rapidamente em quase todos os aspectos e que mesmo assim não é invasivo a ponto de entrar no espaço de kernel do sistema e, portanto, mesmo que o programa se torne instável por alguma razão, ele não vai levar o seu sistema todo, causando uma reinicialização inesperada, nem nada desse sentido. Os nossos últimos testes também mostram que o Key ele é versátil a ponto de funcionar em várias arquiteturas. Nós executamos testes em arquiteturas x86, 64, processadores da Intel e AMD, e também executamos testes em processadores ARM e V6, e ambos os testes o comportamento do Key foi semelhante. Tá? Em ambos os casos foi utilizado o sistema operacional Debian, e o teste executado em x86-64 foi com Core i5 de terceira geração, e o teste executado em ARM foi executado em um Raspberry de primeira geração. Olá, meu nome é Laís Rodrigues e eu sou programadora front-end do BRPrint. Nossa interface possui o nome de Pandora, e essa caixa de Pandora pode e pretende permitir que você imprima de tudo. A ideia central do desenvolvimento de Pandora foi focar em trazer a melhor experiência de usuário possível. Neste projeto, aliamos a facilidade de desenvolvimento no ambiente do framework Qt e o poder do C++. Através do Qt Creator, pude elaborar uma guia intuitiva com ferramentas que possuem fácil acesso, que são autoexplicativas, além de ícones indicando as principais funcionalidades da guia. Desenvolvemos também protocolos de segurança para que não ocorram imprevistos antes e durante a impressão, alertando ao usuário caso alguma coisa esteja dando errado. Por exemplo, durante a impressão, o Arduino estará recebendo as informações do G-Code. Se o usuário, por exemplo, clica num botão de alterar a posição do extruder, sua impressão pode ir para o brejo. Então, a gente desabilitou esses botões durante a impressão. Pandora também está sendo preparada para suportar diferentes idiomas. Hoje ela já suporta português e inglês e em breve espanhol. Também adicionamos ferramentas que avisam o usuário se a impressora já necessita de algum tipo de manutenção. Por exemplo, a cada X horas de impressão, sua impressora precisa receber uma manutenção. Nesse caso, o sistema, a própria Pandora, vai te dar alertas e dicas de como fazer essa manutenção. Como já dito pela Ayrton, o BRPrint traz suporte a várias distros, já que o Qt permite o suporte a vários ambientes Linux com as ferramentas que o Qt possui, facilita seu trabalho de desenvolvimento e adaptação para outras distribuições Linux. Basicamente, precisa somente compilar o projeto na distro necessária e gerar um novo binário suportado pelas bibliotecas da mesma. Com a Pandora fundida com o Key, temos um pacote completo para a melhor experiência de usuário na impressão 3D. Bem, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada. Mas não só de código vive o programador e o desenvolvedor, muito menos o designer, né? Testes para que te quero, sim. Só que quando a gente fala de impressão 3D, não tem melhor forma de você testar o programa a não ser fazendo a coisa funcionar na prática, né? Então, primeiro nós pegamos o Key e imprimimos, considerado como um teste long run válido, na impressão de mais de 3 horas, essa cabeça de tiranossauro, que levou em torno de 7 horas para ficar pronto. E tirando a cara feia do Ayrton desse lado, os testes foram um completo sucesso. Essa peça é uma peça feita na ABS. Em outra oportunidade eu posso falar sobre outros materiais para impressão 3D, tá? Com camadas com 0,2 mm de altura, impressa com mesa 110 graus e cola bastão. Essa peça, inclusive, ela nos proporciona um dado curioso. O buffering de uma impressora 3D no Arduino deveria ficar em torno dos 16K. Porém, por diversos motivos, como os comandos são muito pesados e o hardware do Arduino é bem limitado, esse buffer ficava em torno de 15, 8 e às vezes chegava perigosamente próximo do zero. Se chegasse a zero, a impressora pararia de receber instruções e a impressão poderia ser prejudicada. Tanto que nós depois fizemos um teste com um Raspberry Pi,
e o buffering chegou a zero em algumas ocasiões, ocasionando blobs, né? Pequenas bolhas na impressão. Infelizmente eu estou sem a foto aqui para mostrar, mas a impressão mesmo assim foi um sucesso, né? Provando a confiabilidade do software. Essa peça que já foi impressa, essas peças aqui são portadores de biscoito do queridinho R2-D2 do Star Wars, né? Já foi impressa com Pandora acoplada ao Key, né? Também a 0.2 mm ABS, provando que o software está estável o suficiente para que a gente possa lançar o Alpha, o que nos deixa bem confortáveis com a situação atual dele, né? A gente ainda não lançou o Alpha por causa do 3D, que a gente está vendo como é que vai fazer para resolver esse problema, né? Porque a grande função do 3D aqui é mostrar que o arquivo veio com a sua integridade total, né? E está apto para ser impresso, inclusive mostrando as viagens, né? Os travel moves, né? Dos eixos, né? De impressão, para a gente poder ver se a impressora vai ter condições efetivas de realizar aquele trabalho, aquela tarefa. Aqui a gente tem, né, nosso querido combustível, né, e o T-Rex de outro ângulo, depois de impresso, junto com a pecinha da universidade onde os dois queridos programadores estudam, né. Se bem que como tem greve, acho que ninguém faz nada lá. Aqui a gente tem uma das primeiras peças impressas com essa impressora, uma foto boa, né, usando o Key, né, e Pandora já acoplados também, que foi esse Yoda até foi vendido para um cliente lá de Rio das Ostras, né, onde residem os dois programadores. Também foi a 0.2 mm, só que a temperatura do filamento aqui estava um pouquinho mais alta, ocasionando essas puxadinhas que você pode ver aqui no suporte e tudo mais. Tá? Agora, com relação aos ajustes finos, né, falta bastante coisa assim, e a gente espera que quando liberar o código, esses ajustes sejam feitos numa velocidade muito maior, né, porque a gente espera ter muito mais cabeças pensando junto com a gente para fazer com que o software seja o melhor printer host que a gente tem, não só no continente, mas gananciosamente no mundo inteiro. Não como forma única de gerar receita para nós, mas para que a gente possa ter o Brasil numa posição de destaque ainda maior no cenário da tecnologia. Para encerrar, eu queria fazer um convite. A gente está procurando um programador experiente no OpenGL que possa nos ajudar a implementar a questão do 3D da melhor forma possível. Então, se alguém se sentir habilitado e apto e quer trabalhar com a gente nesse projeto, sinta-se à vontade de entrar em contato conosco, né, para que a gente possa aí conversar e buscar um entendimento. Ok? Pessoal, é isso que eu tinha que passar para vocês. A gente agradece demais a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Tá? A gente espera que da próxima a gente consiga mais tempo para poder mostrar o desenvolvimento de software e o Key trabalhando a pleno vapor. Ok? Então eu vou deixar o nosso e-mail para contato para que vocês possam fazer perguntas, né, relacionadas ao software, ao printer host. Né? E quem também se sentir à vontade pode fazer perguntas sobre o Blender também para modelagem por impressão 3D, que eu respondo numa boa. Tá? E claro, antes que alguém me pergunte sobre isso, eu vou falar um pouquinho de mercado de impressão 3D. Hoje o mercado de impressão 3D está muito aquecido, tá? Sobretudo na área dos birôs de impressão que estão tentando entrar para essa área. O mercado hoje ele disputa profissionais qualificados a tapa, e são poucos. Infelizmente somos poucos no mercado. Tá? Então, quem for entrar para essa área, eu sugiro estudar bastante, estudar muito. E mesmo que você não tenha impressora 3D, você não está cerceado desse mercado. Tá? Existem escolas, inclusive no Rio de Janeiro, onde você pode estudar, né, onde você pode se capacitar de uma forma bem consistente para poder atender essa demanda de mercado. Tá? Com relação a valores, hoje uma impressora 3D recente, você consegue uma partir de R$ 1.700, R$ 1.800. Tá? Ainda.
Eu não sei até quando isso vai durar, porque tem a questão do dólar. Por exemplo, um motor que hoje custa no exterior $7, os impostos e tudo mais, ele pode chegar ao Brasil custando R$70 ou mais. Tá? E com o dólar só Deus sabe em que patamar isso vai ficar. Tá? Agora, a impressão, ela geralmente é cobrada por hora. Tá? A hora mais barata do Brasil, em média, fica em torno dos R$25 a R$27. Tá bom? Isso é só para você ter uma ideia do que acontece quando você tem a sua própria impressão. Mas as gráficas costumam cobrar bem mais do que isso. E o salário do profissional que trabalha hoje com impressora 3D, ele pode chegar fácil aos R$5.000, desde que ele seja um profissional capacitado a lidar com a impressora 3D do jeito certo e a fazer a manutenção que essa impressora pede quando necessário. Tá bom? Então, pessoal, eu encerro aqui. Muito obrigado ao pessoal da Semana Linux, a organização, e eu vou deixar o e-mail para a palestra aqui para quem quiser depois fazer as perguntas, ok? Slides eu não vou fornecer, a pedido do próprio evento, tá? Aí vocês, se vocês quiserem os slides, vocês entram em contato com eles, ok? Muito obrigado e até a próxima!